E aí, quero te perguntar um negócio. Você sabe o que aconteceu dia 29 de abril de 2018? Então, aconteceu o concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Cadu Carrilho, professor de Direito Empresarial, e estou aqui para que a gente possa juntos analisar as questões de direito empresarial desse concurso. Mas aí você pensa, bom, talvez você não esteja estudando para juiz, talvez esse não seja o seu foco, mas eu quero trazer à tona a seguinte análise. Eu tenho percebido, ao longo dos anos que eu dou aula, que as provas para juiz, no que tange a nossa matéria de direito empresarial, têm exigido do candidato questões no mesmo nível para aquele concurso que talvez você esteja focado, que pode ser, por exemplo, o nível de concurso de fiscal, né? Afinal, os concursos de fiscal estadual, municipal e até mesmo federal têm cobrado aí comumente essa matéria, direito empresarial. Então eu estou aqui para trocar essa ideia contigo, comentando aí as 5 questõezinhas que vieram de direito empresarial nesse concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Já feita a minha apresentação, sou o professor Cadu Carrilho, sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, concurso que eu passei em primeiro lugar, além de outras aprovações, né? E já dou aula há alguns anos para concurso público, ajudando diversas pessoas a serem aprovadas. Gosto da matéria de direito empresarial, sei que muita gente tem uma certa aversão a essa matéria, e é por isso que eu estou aqui, para tentar te ajudar a desvendar esse mistério, para tentar te ajudar a caminhar de maneira que você não tenha mais esse problema e aprenda uma vez por todas. Eu tenho um curso de Direito Empresarial aqui no Silvio Sandy, portal Silvio Sandy, um curso em PDF, mas estou também gravando um curso em vídeo, caso você queira um outro tipo de estímulo para absorver a matéria. Então fica aí o convite para você acessar, e esse vídeo de alguma maneira também faz com que eu demonstre a você qual é a minha maneira de dar aula, para ver se você gosta da minha didática. Se você estiver interessado, vai lá e adquire o curso. Se não tiver, fica pegando essas dicas aí, que além dessas, ao longo do tempo eu vou compartilhar outras, né? Então nós vamos fazer a correção da prova de juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, essa prova que foi realizada dia 29 de abril de 2018, com a banca VUNESP. E aí talvez você esteja se preparando para algum concurso que não seja dessa banca. O que eu quero te informar analisando, é isso aqui, ó, estilo de cobrança das bancas fiscais. Analisando o estilo de cobrança da banca VUNESP, eu percebo semelhança com as outras bancas FCC, FGV, até porque não tem muito o que aprofundar além daquilo que a gente tem para trazer, né? As bancas costumam cobrar a literalidade da lei, alguma jurisprudência do STJ e pouca doutrina, ok? E essa banca não foi diferente, esse concurso não foi diferente. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te informar que ao aprender essas 5 questões, você está aprendendo, está tomando base para qualquer que seja o seu concurso dentro do direito empresarial. A gente vai ver aí as questões dos mais diversos níveis de dificuldades e vamos a elas então, para ver se a gente consegue evoluir no assunto e desvendar esse mistério aí. Primeira questão diz o seguinte: o artigo 966 do Código Civil define como empresário aquele que exerce para... Não adianta ir para as questões antes. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o que o artigo 966 diz. Ele é o artigo que vai trazer a definição do que é ser um empresário. O Código Civil de 2002, ele finalmente adotou a teoria da empresa, tanto falada antes pela doutrina e pela jurisprudência, e também adotada por outros países, finalmente veio à tona com o Código Civil de 2002. E aí o Código Civil fala o seguinte, olha, ele não definiu o que é empresa, ele definiu quem é empresário, ou seja, quais são as características para que alguém seja considerado empresário e se submeta ao regime jurídico empresarial, às regras específicas
para o empresário e sociedade empresária. Então, o artigo 966 está aí. Parece que, a princípio, você lê esse artigo e pensa, eu tenho que decorar? Não, é para isso que eu estou aqui, para destrinchar esse artigo de maneira que você possa entender melhor e nunca mais errar uma questão desse tipo. Se você tivesse apenas decorado, talvez você tivesse dificuldade de desenvolver e acertar os pormenores da questão, as pegadinhas. Vamos lá. Artigo 966 diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para, ou seja, com uma finalidade, produção ou circulação de bens ou de serviços. Então vamos destrinchar. Primeira característica de alguém que quer ser empresário é a profissionalidade, ou seja, exercer uma atividade profissionalmente, ou seja, com habitualidade. Habitualidade. É uma coisa que a pessoa faz todo dia, é a profissão dela. Se eu tenho um carro, por exemplo, e quero vender esse carro, eu me tornei um comerciante de compra e venda de carros? Não, eu exerci uma atividade de venda eventual, esporádica. Então, habitualidade, que é diferente de eventual ou esporádica. Então, se eu quero ser enquadrado como empresário, eu preciso exercer alguma coisa profissionalmente. Que coisa é essa que eu preciso exercer profissionalmente? É uma atividade econômica. Ou seja, é uma atividade em que eu viso o lucro, em que o meu principal objetivo é o lucro, é ganhar alguma coisa, recuperar aquele meu investimento em forma de lucro. Eu posso vir a ter prejuízo? Sim. E a atividade econômica tem inerente também na sua definição exatamente a questão do risco. Todo empresário corre o risco do negócio, né? Risco de ter prejuízo, até mesmo aqueles riscos que envolvem a responsabilidade frente ao consumidor, frente às obrigações que ele precisa cumprir como um empresário, ok? Então é diferente de uma atividade beneficente ou altruística. Esse empresário tem que exercer profissionalmente uma atividade econômica e é organizada. O professor Fábio Loa, no seu livro, vai dizer o seguinte: empresário é exatamente a pessoa que organiza os fatores de produção. Aqui é o seguinte, imagina um imóvel vazio, imaginou? Agora imagina uma loja onde eu tenho uma estante vazia e em uma outra loja eu tenho um balcão vazio. Agora imagina uma pessoa que está na sua casa fazendo nada. Agora imagina eu que estou na minha casa e tenho um capital a ser investido. Então eu quero ser empresário, já sei, vou organizar os fatores de produção. Vou lá na loja do balcão, comprar o balcão, comprar a estante, alugar esse imóvel, colocar o balcão e a estante nesse imóvel, colocar uma mercadoria lá e contratar essa pessoa que está na casa dela fazendo nada, utilizar o recurso que eu tenho guardado no banco como capital de investimento para fazer, enfim, para ter um fluxo de caixa, para comprar maquinário, para qualquer que seja. Pronto, eu organizei os fatores de produção: mão de obra, capital, matéria-prima, insumo, tecnologia. Então, o empresário é aquele que exerce uma atividade econômica profissionalmente de maneira organizada. O empresário é quem organiza. Só mais um detalhe aqui, que é o seguinte: quando a gente estiver falando de atividade, é uma interessante definição o seguinte: se o 966 define quem é empresário, não define quem é empresa. Então, o que é empresa? Empresa é a atividade econômica, ok? Então, às vezes o examinador gosta de cobrar isso. Empresa é a atividade econômica. E ele faz tudo isso para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, algumas bancas gostam de brincar com essa pegadinha do ou, porque se você colocar o e, parece que só vai ser empresário quem produz alguma coisa, circula alguma coisa e presta serviço. Não, eu posso ser um comerciante e circular mercadoria, ou seja, comprei e revendi. Eu posso ser um prestador de serviço, eu posso ser um fabricante e produzir alguma coisa. E isso tudo é feito, produção ou circulação de bens ou de serviços, para o mercado.
Então, o que está inerente nessa característica é isso, que eu não faço em forma de multirão, eu não faço para um amigo, eu estou produzindo ou circulando algo, oferecendo ao público em geral para o mercado. Dito isso, vejamos então novamente a questão para tentar acertar. Letra A. Então, de acordo com o artigo 966 do Código Civil, define como empresário aquele que exerce, letra A, atividade profissional organizada com a finalidade de produção ou circulação de bens ou de serviços. Na letra A, faltou o econômica, é uma atividade econômica, então tá errado. Letra B, atividade profissional econômica organizada com a finalidade de produção ou circulação de bens ou de serviços. Perfeito, é o nosso gabarito. Letra C, atividade eventual econômica. Não pode ser eventual. Para que eu seja considerado empresário, eu tenho que exercer uma atividade profissionalmente. Letra D, atividade eventual econômica não organizada com a finalidade de produção e circulação de bens ou de serviços. Aqui está dizendo não organizada, está errado. E letra E, atividade profissional. Deixa eu sair da frente para a gente poder ver melhor a letra E. Letra E, atividade profissional econômica organizada com a finalidade de produção e circulação de bens ou de serviços. Então não é E para caracterizar o empresário, é OU. Então a letra E está errada. A 1, então gabarito letra B. Vamos à questão de número 2. Deixa eu aparecer, quando eu ficar na frente eu saio. 2 diz assim, vamos ler o enunciado, aprender o que a lei diz sobre isso e depois a gente vê item a item. 2. Caio é sócio proprietário de uma empresa que fabrica móveis. Nos últimos 5 anos, houve uma importante queda em seu faturamento. Então, uma empresa está em dificuldade, está caindo o faturamento. Resultado do cenário econômico vivenciado em nosso país. Infelizmente, sua empresa se encontra devedora. Ela é devedora de quê? De débitos trabalhistas, tributários e bancários, sem especificar quais são esses débitos bancários. Para avaliação acerca da viabilidade de uma recuperação extrajudicial, é preciso saber que tipos de credores poderão ser atingidos pelo seu plano de recuperação. Assim, de acordo com o texto legal, são credores que possuem seus direitos preservados no plano de recuperação extrajudicial. O examinador está perguntando o seguinte, olha, ele quer fazer um plano de recuperação judicial, mas quais são os tipos de créditos que podem ser abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial? Olha, na lei de falências, ou também chamada de lei de recuperação de empresas, que é a lei 11.101 de 2005, ela traz a possibilidade de um devedor insolvente vir a ser decretada a sua falência, ela traz a possibilidade da recuperação judicial e ela traz a possibilidade da recuperação extrajudicial, traz a previsão. Na verdade, a recuperação judicial é uma negociação que acontece com a fiscalização do juízo. Já a recuperação extrajudicial não. Ela é uma negociação entre o devedor, que está em crise, e os seus credores fora do juízo. E essa negociação acontece entre eles de maneira que, após essa negociação e o plano de recuperação extrajudicial, esse plano pode ser levado a juízo para que seja homologado e tenha uma eficácia jurídica maior, mais forte, enfim, para que o plano tenha também executividade caso não seja cumprido. Então saiba disso, que o plano de recuperação extrajudicial está previsto na lei 11.101, só que a lei fala o seguinte, olha, determinados tipos de créditos não se submeterão à recuperação extrajudicial, não poderão ser renegociados pelo devedor. E aí, o que o examinador quis saber foi exatamente isso. Você conhece quais são as previsões legais e quais são os débitos, segundo a lei, que não podem estar incluídos aí no plano de recuperação extrajudicial? Ora, está previsto aí no artigo 161, que diz o seguinte: o devedor que preencheu os requisitos do artigo 48, que são os requisitos para que alguém possa pedir recuperação judicial, desta lei poderá propor e negociar com
com credores, plano de recuperação extrajudicial. Então, na verdade, o 161 é só o artigo que diz o seguinte, olha, um devedor que se enquadre nos mesmos critérios para pedir a recuperação judicial pode também pedir a extrajudicial. Ok, e aí o parágrafo 1º já vai dizer, não se aplica o disposto nesse capítulo, ou seja, no capítulo referente à recuperação extrajudicial, os titulares de crédito de natureza tributária, ou seja, os credores tributários não se submeterão ao plano de recuperação extrajudicial. Os derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, então créditos trabalhistas também não estão sujeitos à recuperação extrajudicial, assim como aqueles previstos no artigo 49, parágrafo 3º, e 86, inciso 2º do caput dessa lei. Então ele fala do tributário, dos trabalhistas e decorrentes de acidentes do trabalho e do 43, parágrafo 3º e o do 86, inciso 2. São 4 tipos. O 49, na verdade, parágrafo 3º, eles são exatamente aqueles créditos bancários, são aqueles que geralmente o banco, né, empresta um determinado valor e tem o bem em forma de garantia. Eu vou sair da frente para que a gente leia, então, o artigo 49, parágrafo 3º, e aprenda, então, que créditos são esses que não estarão sujeitos à recuperação extrajudicial. Já o 86.2 é aquele adiantamento de contrato de exportação, adiantamento de contrato de câmbio de exportação. Vamos ver, então, o 49, parágrafo 3º diz o seguinte. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário, olha o banco aí, é titular, ele é proprietário fiduciário de bens, móveis e imóveis. O banco também é proprietário em caso de arrendamento mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos tenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em corporações imobiliárias. Ou ainda, outro caso. É importante saber os casos? É importante, é exatamente o que o examinador cobrou aqui. Proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, o seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e também da extrajudicial, porque a gente está vendo aqui que a extrajudicial também não. E prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa, as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º dessa lei, havendo a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. É isso aí, tudo não importa para acertar a questão. Só o seguinte, então, veja que a lei elencou, então, esses casos aí que não podem se submeter à recuperação extrajudicial, ok? Além disso, nós temos o artigo 86, inciso 2, que diz, olha, a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo tal, desde que o prazo são outras situações que não importam para a gente acertar a questão. Então, veja, na verdade, caberia uma extensa explicação sobre o que vem a ser alienação fiduciária, arrendamento mercantil, promitente comprador e cláusula de irrevogabilidade. Isso tudo se aprende ou na parte de direito empresarial dos contratos bancários ou na parte de direito civil. Nós não vamos entrar nesse pormenor. Eu quero que você saiba elencado aqui quais são, então, os créditos que não se submetem à recuperação extrajudicial e vamos ver, então, tentar se a gente acerta a questão. Letra A. Credor titular da posição de fiduciário de bens móveis e imóveis. Aqui sim, ok. Proprietários em contrato de venda sem reserva de domínio. Não sei se você reparou nesse detalhe, que aqui no artigo 49, parágrafo 3º, proprietário em contrato de venda com, presta atenção aqui, com reserva de domínio. Então, o sem reserva de domínio está errado. Letra B. Credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Perfeito. Arrendador mercantil. Ok. Proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Sim. Credores trabalhistas e credores tributários. Aparentemente, a letra B está correta. Mas depois vamos continuar, então. Letra C.
Um jeito de fazer prova é esse também. Parece que está correta, você continua, porque talvez você precise achar a mais correta. Letra C. Credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, ok. De arrendador mercantil, ok. Proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, ok. Com reserva, credores de débitos tributários em instituição financeira credora por adiantamento ao exportador. Então você vê que a B e C estão bem parecidas. O que aconteceu aqui na verdade? Qual tem sido a pegadinha aqui? A pegadinha é que me parece que a banca está deixando de colocar em algum dos itens aquilo que ela deveria colocar. Por exemplo, no item B, ela não colocou a instituição financeira. Instituição financeira credora por adiantamento do caso de contrato de câmbio na exportação. Então, faltou isso na B. E na C? O que faltou na C? Na C, está aparecendo o seguinte, faltou credor titular da posição do crédito fiduciário com bens móveis, arrendamento mercantil, proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, credores tributários, faltou trabalhista. Cadê trabalhista? Não está na C, então não parece que está certo, já que no enunciado ele diz que os créditos trabalhistas Caio está devendo crédito trabalhista. Letra D, credor da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio, credores de débitos trabalhistas e instituição financeira, adiantamento ao exportador. Aqui faltou o quê? O tributário. Beleza. E na letra E? A letra E está completa. É o nosso gabarito. Credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Arrendador mercantil. Deixa eu sair da frente aqui para facilitar a nossa vida. Então tá aí, arrendador mercantil, proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, credores de débitos trabalhistas, credores de débitos tributários e instituição financeira credora por adiantamento ao exportador. Ora, eu tenho visto uma certa tendência da banca cobrar detalhes que fazem a diferença entre acertar ou não uma questão, ok? Vamos à próxima questão aí de número 3. Vamos então dar continuidade a esses comentários. Questão de número 3 agora. Vamos lá ver que questão é essa. É uma questão sobre desconsideração da personalidade jurídica. Diz o seguinte: a respeito do tema da desconsideração da personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça, em muitos de seus julgados, faz menção à teoria maior e à teoria menor da desconsideração. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Ora, o que vem a ser a teoria da desconsideração da personalidade jurídica? A gente sabe que, quando a gente estuda contabilidade, existe o princípio da autonomia patrimonial. Então, são distintos, né, os patrimônios dos sócios de uma sociedade e da sociedade. Perfeito? Por causa em decorrência exatamente da personificação da sociedade, ou seja, da personalidade jurídica. Ela é uma pessoa distinta das de seus sócios. Ok. Então, ao longo do tempo, muita gente usou e abusou dessa distinção, dessa caracterização da personalidade jurídica, e exatamente por causa de surgimentos de fraudes e abuso dessa personalidade é que surgiu a teoria da desconsideração. Presta bem atenção, a desconsideração não causa extinção de uma sociedade. Eu não pego e simplesmente desconsidero em relação a todos os efeitos. Não. Existe, no caso concreto específico e analisado, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, acabar com essa divisão e autonomia patrimonial e alcançar os bens dos sócios para satisfazer responsabilidades e obrigações da sociedade. Essa é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica adotada pela doutrina, pela jurisprudência, pela legislação esparsa brasileira também, até que o Código Civil
mais uma vez colocou em seu ordenamento no artigo 50 o regramento das características de uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, existe uma classificação que é a classificação em teoria maior e teoria menor. É simples de entender. A teoria maior é aquela que está de acordo com o artigo 50 do Código Civil. E a teoria menor são aquelas aplicáveis a situações específicas. Por exemplo, existe na lei do direito ambiental uma aplicação da desconsideração, então vai ser a chamada teoria menor, porque tá assim, ó, Código Civil, teoria maior. Leis esparsas, direito ambiental, Código de Defesa do Consumidor, concorrência, tributário, trabalhista, são as chamadas teorias menores. E aí o STJ faz uma análise em relação a isso, tem um posicionamento e foi esse posicionamento que a banca cobrou da gente. Então, para analisar, vamos ver então primeiro a teoria maior. Antes de analisar os itens, a teoria maior é que está prevista no artigo 50 do Código Civil, que diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, veja, já te falei, abusou, ou seja, é um instituto que visa proteger, trazer segurança jurídica, e a pessoa vai e abusa do quê? Do instituto da personalidade jurídica, só que esse abuso vai ser caracterizado pelo quê? Pelo desvio de finalidade. As bancas brincam muito com isso, com essas duas caracterizações de abuso de personalidade jurídica: desvio de finalidade e confusão patrimonial. Desvio de finalidade, é alguém que cria uma sociedade com uma finalidade exatamente desvirtuada do seu objetivo. O seu objetivo principal é realmente esconder um patrimônio, fazer coisas erradas, ou confusão patrimonial, em que você não distingue exatamente o que é da sociedade, o que é do sócio. O sócio paga a conta de luz da sua casa com o dinheiro da conta corrente da sociedade e fica uma bagunça, uma confusão patrimonial. Então, abusou da personalidade por desvio de finalidade e confusão patrimonial, acarreta o quê? Acarreta que poderá, nesse caso, o juiz decidir o seguinte: a requerimento da parte ou do Ministério Público. Então, aqui uma característica de que o juiz não pode de ofício, porque ele vai decidir se a parte requerer ou se o Ministério Público requerer, quando couber, intervir no processo, no caso do Ministério Público, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou dos sócios. Então, aqui é interessante que a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica é aplicada tanto em relação aos sócios como em relação aos administradores da sociedade, e não é a tudo da sociedade em relação a certas relações de obrigações específicas. A teoria menor, um exemplo de teoria menor, está aqui no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. O artigo 28 vai dizer, você vê que antes do Código Civil, lá em 90, já tinha a previsão da desconsideração. Mas nesse caso, o STJ chama de teoria menor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, então estou falando de casos específicos de consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação do estatuto ou contrato social. Aí continua, a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. E o parágrafo 5º, complementar ao caput, diz: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, a teoria menor, você vê que ela é bem ampla, um tanto quanto criticada pela doutrina em função da sua amplitude mesmo, suas diversas maneiras de serem aplicadas. E aqui, antes da gente então ir para a resposta, vamos ver o que o STJ falou especificamente no RESP, no recurso especial, no julgamento 279 e 273. Esse julgamento é de 2004, envolve aquele acidente, uma explosão que teve num shopping, e aí as pessoas que frequentavam o shopping pediram a responsabilidade dos administradores, dos sócios, inclusive com a desconsideração nesse sentido. E aí o STJ se posicionou dizendo o seguinte: a teoria maior da desconsideração é a regra geral no sistema jurídico brasileiro. Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso. A teoria maior é regra geral e a teoria menor é regra excepcional. Não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente. Ou seja, em quais são os casos específicos em que eu quero atingir um bem particular? É o caso em que
a sociedade não está conseguindo arcar com a responsabilidade, pagar o que ela deve. Então, ela é insolvente. Mas não basta a insolvência da sociedade para caracterizar a desconsideração. É preciso que, além disso, diz o STJ, exige-se que, para além da prova de insolvência, eu tenho que ter também ou a demonstração de desvio de finalidade, que é o que a gente estava vendo lá os casos de abuso de personalidade por desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial. E aí com o STJ vem lá uma explicação, são 86 laudas essa decisão, tá? Então, o examinador cobrou uma parte específica dela. A teoria menor vai dizer da desconsideração acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente no direito do consumidor, no direito ambiental, incide com a mera prova da insolvência da pessoa jurídica para pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Então, algumas diferenças básicas. Teoria maior, Código Civil, regra. Teoria menor, legislação esparsa, excepcionalmente aplicada, de acordo com o caso específico. Teoria maior, além da insolvência, preciso provar ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na teoria menor, basta a insolvência, enquadrando-se lá nos requisitos, por exemplo, no caso do CDC, o artigo 28. Dito isso, vamos analisar então os itens. Letra A. Para aplicação da teoria maior da desconsideração, regra aplicada excepcionalmente não, a gente viu que a teoria maior é a regra geral. Letra B. Considera-se correta a aplicação da teoria maior da desconsideração, regra excepcional? Não. A teoria maior é regra geral. Continuando aí, letra C. Para a incidência da teoria maior da desconsideração, regra geral do sistema jurídico brasileiro, sim, exige-se para, além da prova da insolvência, ou a demonstração de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. Para a caracterização da teoria menor, por sua vez, é uma regra excepcional, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica. É o nosso gabarito, letra C, de acordo com esse entendimento do STJ. Vamos continuar analisando. Letra D. Caracteriza-se a teoria maior da desconsideração, regra geral, ok, do sistema jurídico, com a identificação apenas do desvio de finalidade da pessoa jurídica? Não, porque tem a confusão patrimonial e tem que ser caracterizado também o abuso patrimonial e a insolvência, né? Ao passo que a teoria menor da desconsideração concretiza-se com a comprovação somente da insolvência. Então está errado aqui. Letra E. Para a devida incidência da aplicação da teoria maior da desconsideração, regra geral do sistema jurídico brasileiro, deixa eu sair da frente aqui, torna-se necessária a comprovação da insolvência da pessoa jurídica, a demonstração do desvio de finalidade e da demonstração de confusão patrimonial. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu preciso das duas, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Para a correta aplicação da teoria menor, por sua vez, regra excepcional em nosso ordenamento jurídico, basta a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Então, nosso gabarito ficou letra C. Vamos à próxima questão aí. Então vamos dar continuidade agora fazendo o exercício de número 4. Esse exercício vai cobrar o conhecimento da Lei Complementar 123, que é aquela que institui o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. É uma lei muito interessante porque ela pode ser cobrada tanto em âmbito de direito tributário, direito trabalhista e também direito empresarial, que é inclusive o nosso caso aqui nos seus aspectos específicos. Essa questão que a gente vai ver agora, ela cobrou o seguinte: você sabe quais foram os requisitos da lei para que alguém seja considerado e possa ser enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte e possa usufruir do tratamento diferenciado, favorecido, jurídico e simplificado previsto nessa legislação? Então existem regras específicas. Vamos ver então como que o examinador cobrou. Ele diz o seguinte: para os efeitos da Lei Complementar número 123 de 2006, considera-se considera-se microempresa ou empresa de, vou botar a caneta aqui,
ou empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a chamada EIRELI, e o empresária, que se refere ao artigo 966 do Código Civil em vigor, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis e no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que. Então, na verdade, o enunciado da questão fez o quê? Trouxe para nós já a reprodução do caput do artigo 3º da Lei Complementar 123, que diz o seguinte, e os examinadores, às vezes, nesse caso, ele brincou com os incisos, mas às vezes eles brincam com o caput. Ele diz o seguinte, o caput, para os efeitos desta lei complementar, considera-se microempresas, ou empresas EPP, né? Empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a EIRELI e o empresário. Então, são os institutos que se submetem a esse regime jurídico. E desde que devidamente registrados. Então, um empresário regular que não faça o seu registro no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, no caso das sociedades simples, não se enquadram aqui na lei. Então, eu preciso, então, me adequar ao que diz o caput. Tá. E aí, os incisos vão tratar dos números que permitem que determinada pessoa seja enquadrada como ME ou EPP. E qual é o parâmetro? O parâmetro é a receita bruta anual. Existe regra, claro, né? Quando uma determinada sociedade ou empresário surge em outubro, regras de cálculo que não vem ao caso aqui. O que o examinador quis saber é o seguinte, você conhece qual é o limite para que alguém seja ME? E qual é o limite de receita bruta para que alguém seja considerado EPP? Porque passou desse limite, não pode mais ser EPP. Né? Salvo exceções, até 20%, que aí é uma análise mais profunda. Então diz o seguinte, o inciso 1. Inciso 1. No caso de microempresa, é aquela que aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior até 360 mil. Então, até 360 mil será enquadrada como ME. De 360 mil a 4.800.000 será EPP. Inciso 2, no caso de empresa de pequeno porte, aufira deixa eu sair da frente. Aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 4.800.000. Dito isso, vamos ver então as nossas alternativas. Olha lá. Vamos ver juntos. Letra A. No caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 400 mil? Não, 360. Então tá errado. Letra B. No caso de microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Perfeito. No caso de empresa de pequeno porte, aufira receita bruta superior a 360, sim. E igual ou inferior a 4.800.000? Sim, perfeito. Número 4 do nosso gabarito, letra B. Vamos ver então a letra C. No caso, microempresa, aufira em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a 380? Não, 360. Então ela ficou brincando aí com os números 8 e 6. Letra D. No caso de microempresa, aufira em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a 360? Perfeito. No caso de empresa de pequeno porte, de 360 a 5 milhões, errado, não é 5 milhões, é 4.800.000. Letra E, microempresa até 400 mil, não, errado, é até 360. Né? Então, vê que é uma questão assim relativamente simples. Vamos dar continuidade aí à próxima questão de número 5. Questão de número 5 é a que trata dos títulos de crédito. Como que costuma cair as questões de títulos de crédito? É bom você saber os institutos dos títulos de crédito, endosso, aval, sacador, sacado, protesto, vencimento, prazo, as características gerais do título de crédito, em que eu faço isso lá no meu curso em PDF, vou fazer também em vídeo. Além disso, é importante que você conheça as legislações específicas de cada um dos tipos de títulos de crédito. Os mais comumente cobrados são letra de câmbio e nota promissória, que estão previstas na LUG, na Lei Uniforme de Genebra. Então, os examinadores gostam de cobrar exatamente os artigos dessa lei. A cheque, que tem a lei do cheque, duplicata, a lei da duplicata. Então, eu falei as principais.
Algumas bancas têm ainda trazido outros títulos além desses, como cédula de crédito bancário, letra de câmbio bancário, letra de câmbio imobiliário, cédula de crédito industrial, enfim. Depende do edital. Os quatro principais são esses. Mas tem mais um detalhe. Existe no Código Civil uma legislação específica sobre título de crédito, que é considerada assim, regras gerais para títulos de crédito. Quando que eu aplico as regras do Código Civil? Eu aplico as regras do Código Civil na prática para algum título que não tenha lei específica. Ok, ou seja, a duplicata eu tenho lei específica, o cheque eu tenho lei específica, aplico a lei lá específica. Mas o que acontece? Os examinadores costumam cobrar esses dispositivos legais do Código Civil relativos aos títulos de crédito quando no enunciado ele não diz nada, ou seja, não diz a qual título ele quer saber, e é importante você conhecer as diferenças, porque tem diferenças. Ou quando ele diz no enunciado especificamente qual conhecimento que ele quer saber. Na nossa questão número 5, ele falou assim, ó, assinale a alternativa que corresponde ao conceito de título de crédito disposto no artigo 887 do Código Civil. Então o examinador falou o seguinte, você conhece o artigo 887 do Código Civil? Uma questão relativamente até fácil, porque bastava você conhecer o artigo. Vamos ver o que diz o artigo 887 do Código Civil. Diz o seguinte, o título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Somente produz efeitos quando preenche os requisitos de lei. Alguns detalhes interessantes. Os princípios dos títulos de crédito, que são princípios que a gente precisa saber, porque os examinadores gostam muito de cobrar esses princípios, eles vieram previstos exatamente nesse artigo, que é uma definição de título de crédito, definição. Então fala assim, ó, título de crédito, documento necessário. Documento necessário traz para nós o entendimento sobre o princípio da cartularidade. O princípio da cartularidade é aquele princípio que diz, olha, os direitos exercidos por um título de crédito devem ser exercidos por meio de um documento. Que documento é esse? É o título. Então eu não posso querer cobrar ou querer exercer um direito de boca, por e-mail ou por causa de alguma outra situação, por uma promessa que eu fiz, não. Eu tenho um outro papel semelhante, não. Eu preciso do documento. O princípio da cartularidade é aquele que diz o seguinte, eu quero exercer um direito previsto no título, ando com ele na minha mão e apresento-o para que eu possa exercer esse direito. Ainda dentro da definição de título de crédito, nós temos, então, que o título de crédito é um documento necessário, princípio da cartularidade, ao exercício do direito literal. Nós temos, então, o princípio da literalidade. Ou seja, os direitos e deveres previstos em um título de crédito precisam estar expressamente previstos, precisam estar devidamente escritos. Eu não posso supor, eu não posso presumir. Um direito tem que estar escrito. Claro que estou falando daquilo, ou seja, quem deve, tem que estar escrito o nome de quem deve. Quanto se deve, tem que estar escrito o valor. Qual data do vencimento, tem que estar escrito no título. Ok, além disso, é um direito literal e autônomo, e aqui eu tenho o princípio da autonomia aplicável também. Esses princípios, apesar de estarem previstos aqui na definição de título de crédito do Código Civil, eles são aplicáveis a todos os títulos de crédito no nosso ordenamento jurídico. O princípio da cartularidade, da literalidade e da autonomia. Esse princípio da autonomia, alguns doutrinadores vão dizer que ele se subdivide-se em princípio da abstração. Outros não, outros vão dizer que eu tenho um princípio da autonomia, eu tenho outro da abstração. Vamos ficar com a mais comumente usada pelo professor Fábio Ulloa Coelho, que diz o seguinte, eu tenho o princípio da autonomia, que se divide em princípio da abstração e princípio da inoponibilidade, das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. É difícil mesmo, é uma palavrão. Bom, eu quero que você saiba o seguinte, o princípio da autonomia diz o seguinte, as obrigações, diversas obrigações surgidas em um título de crédito são independentes e autônomas entre si. Ou seja, eu emito um título de crédito, eu tenho uma responsabilidade. Alguém dá o aval nesse título, esse avalista tem uma responsabilidade independente e autônoma de quem emitiu. Eu endosso esse título de crédito. Esse
pessoa que recebeu o título endossa outra pessoa. O endossante tem uma responsabilidade autônoma e independente de quem emitiu e do avalista, e esse endossante tem um avalista, uma outra responsabilidade independente e autônoma. Então, cada uma das responsabilidades do título de crédito são independentes e autônomas entre si. O princípio da abstração é um pouco diferente. Ele decorre da autonomia, mas ele é um pouco diferente. O da abstração é o seguinte: o título de crédito desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu origem. Então, se eu, por exemplo, emitir um cheque para comprar um carro, e em vez de dar o dinheiro, eu dei um cheque, a partir do momento que a pessoa tem um cheque em mãos, ela passa para uma outra pessoa, essa outra pessoa que receber não tem nada a ver com esse carro, não tem nada a ver com esse negócio jurídico, compra e venda de carro, e ela vai cobrar o título independente do carro ter problema ou não ter problema, e isso faz com que surja também o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Ou seja, esse terceiro de boa-fé que pegou esse cheque, ele pode cobrar o cheque e ele não sofrerá oposição na cobrança desse cheque, ou seja, inoponível, uma exceção pessoal, ou seja, exceção pessoal feita entre o comprador e o vendedor do carro, porque ele é um terceiro de boa-fé. Tentei explicar o mais rápido possível, claro que num curso de teoria eu trago os pormenores. Dito isso, a gente vê a facilidade que ficou acertar essa questão. Então, vamos lá, número 5, letra A. O título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito autônomo nele contido, que somente produz efeitos se preenchidos os requisitos legais. Esqueci só desse detalhe, que preenche os requisitos legais, ou seja, tem lei que diz como que o título deve ser, como que deve ser a característica de uma duplicata, como que deve ser a característica de um cheque. Então, esses requisitos legais precisam ser cumpridos para que um determinado documento, um pedaço de papel, seja considerado título de crédito. Então, qual que é o erro aí da letra A? Ele não colocou que somente produz efeitos se preenchidos os requisitos legais. O erro da letra A é que falta aqui o literal. Faltou o literal. O título de crédito, letra B, o título de crédito, documento dispensável ao exercício do direito. Não, é um documento necessário, não dispensável. Letra C, o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito nele contido. Faltou o literal e autônomo. E aqui também diz que produz efeito independentemente de preenchidos. Não, precisa preencher os requisitos legais. Letra D, o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenche os requisitos de lei. Perfeito, é o nosso gabarito. Letra E, o título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, que produz seus efeitos independentemente de preenchidos os requisitos legais. Então não, apesar de eu estar na frente, deu para ler aí, independentemente está errado. Beleza? Então foram aí os comentários dessa prova de Tribunal de Justiça. Só uma palhinha aí daquilo que você precisa saber. Eu poderia ter sido mais direto, lido a lei e dado a resposta, mas eu quis também trazer um pouco de conhecimento, agregar algum valor, algum conhecimento aí nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Te aguardo lá no meu curso, seja em PDF, seja em vídeo. Qualquer dúvida, estamos aí para te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Fica com Deus.